Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde em 28 países apontou que 10% da população da maior região metropolitana do Brasil, a de São Paulo, precisa de tratamento psiquiátrico. A pesquisa mostrou que 40% dos entrevistados sofrem algum tipo de transtorno psiquiátrico leve, moderado ou severo. As doenças mais comuns são a depressão e a ansiedade, que atingem principalmente as mulheres. Não foi incluída neste estudo a investigação das dependências químicas, como o tabagismo e o alcoolismo. O tema do programa Olho Clínico de hoje é a saúde mental. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Hélio Luiz Mauer. Ele é chefe do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná. Dr. Hélio, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Dr. Hélio, na abertura do programa nós vimos aí que esse levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde em vários países, que teve a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo como amostra aqui no Brasil, apontou que 10% dos moradores da região metropolitana precisam de tratamento psiquiátrico. Isso pode ser transportado, essa pesquisa, esses números, pode ser transportada para outras regiões do país, por exemplo, para a região de Curitiba? Sem dúvida. Aliás, as estatísticas mostram que quando nós falamos em 10%, nós estamos falando em quadros, em doenças estabelecidas e bastante comprovadas e que necessitam de tratamento. E isso diferencia de outras pesquisas que mostram que um número muito maior de pessoas convivem com sintomas isolados de doenças psiquiátricas e que podem evoluir para quadros estabelecidos e bastante, vamos dizer assim, graves. O grande problema da saúde mental, nós sabemos, das doenças psiquiátricas, é que elas, em primeiro lugar e acima de tudo, comprometem qualidade de vida. Consequentemente, não tratar essas patologias significa permitir a uma parte significativa, no mínimo, eu diria 10%, uma parte significativa da população que conviva com uma sobrecarga e com uma qualidade ruim de vida que, na verdade, não precisaria conviver. O senhor falou em doenças pré-estabelecidas, ou melhor, em doenças estabelecidas. Quais são as doenças mentais que fazem parte do dia a dia dos profissionais da saúde mental? Veja, em primeiro lugar, nós deveríamos falar dos que nós chamamos de transtornos do humor, mas que a população conhece muito melhor como depressão. Na verdade, não deveria falar em depressão, deveríamos falar em depressões, porque são muitos os tipos. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que 4,4% de todo o seu esforço no mundo está voltado para essa patologia. Parece pouco? A sensação que a gente tem é bem maior, né? Mas vejam, nós estamos falando dentro da medicina, não dentro da psiquiatria. 4,5% de todo o esforço despendido pela medicina no mundo está voltado para uma patologia apenas. Só existem duas que têm vamos dizer assim, uma necessidade maior de ação. São algumas doenças cardiovasculares e as diarreias no mundo inteiro. Vejam que é evidente que há uma desproporção aí, porque diarreias são de vários tipos, todo mundo tem em algum momento da sua vida também, mas parece que também as depressões, quase todo mundo terá alguma manifestação delas em algum momento da vida. Uma matemática muito simples dá mais ou menos 240 milhões, 250 milhões de pessoas no mundo todo sofrendo de algum tipo de depressão. E vejam que é apenas uma das patologias mais frequentes. Nós deveríamos citar os transtornos da ansiedade, os abusos de drogas e álcool. É apenas uma delas. A gente fala, dentro desse levantamento da ONU, e a gente fala em doença mental, em transtorno comportamental, emocional ou mental,
Esse é um problema que a sociedade costuma varrer para baixo do tapete. Parece que as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, a não ser quando elas são objeto. Eu diria que esse tapete está começando a não conseguir mais cobrir todo o lixo que foi exposto embaixo. E a sociedade não consegue mais escamotear essa realidade. Vejam, é verdade isso que você acabou de dizer, o problema passa a ser premente, né? E o psiquiatra tem que ser um gênio, no mínimo, né? Quando o problema está muito perto. Quando ele está longe, ele é problema. Eu já escutei de tudo, né? É coisas que só existem na cabeça dos psiquiatras, depressão não existe, é falta de vergonha na cara, coisas desse tipo. Um dia já foi muito frequente isso. Hoje nós sabemos que essas patologias cuja, digamos, causa definitiva não está estabelecida, elas cobram da população um preço em termos de sofrimento, em termos de má qualidade de vida, que extrapola muito do que você possa imaginar. Basta fazer uma pergunta: como é conviver com alguém depressivo? Basta isso para você ter uma ideia de todo esse universo que está implícito naquilo que nós estamos discutindo. Ora, é apenas uma das causas, um dos problemas que a psiquiatria tem. Na verdade, pouco a pouco se reconhece que uma coisa muito, vamos dizer assim, moderna, de que a medicina não pode se contentar com um bem-estar físico, né? É necessário que isso venha acompanhado de um bem-estar mental, emocional. Enfim, recentemente, né, alguém disse, mens sana in corpore sana. Só 3.000 anos, quem sabe nós estamos chegando lá. Já foi dito que a depressão é o mal do século. Eu não sei se do século passado ou já deste século. O senhor concorda com isso? Eu acho que o século passado e o século o atual estão descobrindo a depressão. A depressão não é uma novidade. E basta ver que os gregos já falavam. Pois é, mas por que ela ainda não tem status de doença? Por que as pessoas ainda não costumam enxergar a depressão como doença? Muita gente diz, isso não é nada, isso é frescura, isso é doença de rico, né? Eu já costumo responder da seguinte maneira: a depressão é uma doença muito democrática. Ela não diferencia de cor da pele, religião, países ricos e pobres. Ela é universal. Na verdade, não há nenhum dado que permita diferenciar, né, e dizer tal grupo é mais, vamos dizer assim, tem mais riscos. Todos são. Eu acho que é porque a mente é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, sensível para todos nós, né? E adoecer, do ponto de vista da mente, é muito diferente do que fraturar um osso, né? Quando nós adoecemos em termos mental, nós sabemos, e toda a população, todas as pessoas sabem, que se adoece a essência do ser humano. Nós somos a nossa mente, né? E isso é muito difícil de reconhecer. Historicamente, isso foi colocado com tons e com vieses muito de julgamento de valor, né? Para a Idade Média, aliás, o comportamento é uma coisa pública, né? E mudar comportamento ou ter comportamentos não aceitáveis é algo que a população em geral, as pessoas em geral, reagem muito. Muita gente já foi queimada por causa disso, né? Muita gente. Até filósofos foram queimados, não porque o comportamento, mas um aspecto do comportamento, que é o pensamento, não batia. Agora, o fato da depressão, dos transtornos, alguns transtornos de ansiedade, não ter esse status de doença, isso não agrava o quadro, porque as pessoas elas só vão procurar o profissional quando realmente a situação já está praticamente fora de controle? Eu sempre digo que tentar colocar
doenças psiquiátricas dentro de um esquema e de uma categoria de valores é um erro. Eu vou dar um exemplo curioso. Existe uma das patologias que hoje são consideradas muito frequentes, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Aconteceu nos Estados Unidos, e eu até, por acaso, fui meio que testemunha disso, uma coisa interessante. Uma medicação que nós aqui na América Latina já usávamos há muito tempo, foi descoberta pelos americanos como tendo uma propriedade de ajudar pessoas com esse transtorno obsessivo compulsivo. E com todo aquele poder que tem a mídia americana, foi colocado até propaganda solicitando a pessoas. Era uma patologia considerada muito rara. E foi colocado na mídia dizendo, olha, que se você tiver problemas tais, descrevendo o quadro, nos procure porque nós talvez possamos ajudá-lo. A questão da estatística, né? Essa patologia simplesmente mudou seu status. Por quê? Porque as pessoas consideravam que as manifestações comportamentais dessa patologia eram uma coisa escabrosa. Qual é a patologia? A transtorno obsessivo compulsivo. E, de repente, as pessoas saíram da toca e começaram a procurar ajuda. E simplesmente se descobriu que essa patologia não é nada rara. Ela é bastante comum e nós sabemos historicamente que é bastante comum. E mudou completamente. Ora, o que aconteceu? Saber que existe uma possibilidade de melhora, de cura, certo? Fez com que quem passou décadas, muitas vezes, ocultando o seu problema, aparecesse. E as estatísticas mudaram completamente. E de algo raro passou a ser uma das patologias mais comuns. E, se eu não me engano, até nessa reportagem que você citou, se não me engano, citam o transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, só depois que ela foi ungida pela psiquiatria americana, pela medicina americana, que ela ganhou esse status e passou, as pessoas passaram a se tratar. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental. É só um instante. Espaço aberto para a divulgação de trabalhos científicos, como monografias, dissertações e teses. Este é o programa Em Tese. Toda quarta-feira, um pesquisador da Universidade Federal do Paraná vai estar aqui para falar sobre produção científica. Você não pode perder aqui na UFPR TV. Doação de leite ajuda a salvar vidas. O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Se você quiser doar leite humano, ligue que nós lhe daremos maiores orientações como proceder à coleta correta do leite humano. O seu leite vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças prematuras. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Nosso tema hoje é saúde mental. Estou conversando com o Dr. Hélio Luiz Mauer, ele é chefe do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná. Dr. Hélio, a gente citou essa pesquisa feita pela ONU, está sendo realizada em vários países do mundo, ela ainda não está concluída, mas isso agora está dando números sobre os problemas psiquiátricos, sobre os problemas emocionais das pessoas nas grandes cidades. Mas a gente pode dizer que existe uma grande ausência, também até por falta de dados, de políticas públicas, de políticas de saúde pública no que diz respeito à saúde mental? Eu não diria que existe ausência. Eu diria que até por uma questão, temporal, né, as coisas caminham mais lento do que as exigências se fazem. Veja, por exemplo,
existe em curso uma reforma do atendimento em psiquiatria. A psiquiatria é um campo, eu considero, talvez esteja puxando a brasa para minha sardinha, mas eu considero a psiquiatria, sem dúvida, uma parte fundamental da prática médica. Não acho que a psiquiatria é uma especialidade, ela é uma visão de uma parte da medicina que em algum momento histórico foi abandonado, que é a cabeça, a emoção, o sentimento das pessoas. Quando se levantou a questão da ciência pura, né, é o que se deixou esse aspecto de lado. O local, na minha opinião, onde se deve fazer psiquiatria, e é um local baseado, eu digo isso, baseado em dados estatísticos, um dos lugares onde mais existem problemas psiquiátricos é onde existem sérios problemas de saúde física, que é o Hospital Geral. Nós temos dados que mostram que, na medida em que nós vamos da população em geral para dentro do hospital, a incidência de problemas psiquiátricos tende a praticamente quintuplicar. Isso significa que pacientes internados em hospitais gerais tendem a ter sérios problemas psiquiátricos também. A prática mostra e confirma isso. Infelizmente, vejam a situação de Curitiba. Não é a realidade em todo o Brasil. São Paulo, por exemplo, tem um instituto de psiquiatria dentro da cidade que se chama Hospital das Clínicas. Tem um instituto importantíssimo, né? Infelizmente, isso não chegou ainda a Curitiba. E é o local onde, na verdade, se deveria atender casos. Por quê? Porque não existem, frequentemente não temos casos puros. E casos psiquiátricos convivem no mesmo indivíduo com problemas físicos, e problemas físicos induzem, facilitam o aparecimento de problemas psiquiátricos. E essa reforma que está em andamento tem aspectos evidentemente positivos. A minha impressão é de que o desmoronamento do que existia está sendo mais rápido do que a construção do novo que deveria estar preparado para receber essa população. Essa é a impressão que eu tenho. Tuélio, vamos tocar num outro assunto. As pessoas, elas não têm medo de usar remédio para emagrecer, para enxaqueca, para dor muscular, para cólica, enfim, para gripe, para qualquer coisa. No entanto, quando se fala em medicamento psiquiátrico, parece que acende a luzinha do pânico, vamos entrar em pânico. Por que isso? Também é por conta da desinformação, medo de dependência? É uma situação extremamente curiosa. Existem dois lados da questão. O primeiro é esse. Medo de dependência. Na verdade, as medicações psiquiátricas, elas, com exceção de um grupo, elas dificilmente causam dependência. As pessoas frequentemente confundem necessidade continuada de tratamento e de uso de uma medicação de dependência. Muitos pacientes meus me dizem: doutor, mas eu estou usando essa medicação há tantos meses ou até tantos anos e eu não consigo parar de tomar. Essa não é uma realidade só da psiquiatria. Existem problemas médicos que exigem o uso de uma medicação durante um tempo prolongado. O outro lado é das pessoas que usam sem indicação. É a receita da comadre, né? Então a vizinha diz: olha, eu fui no médico, ele me deu um remédio fantástico, mudou minha vida. E realmente o tratamento de problemas emocionais muda a vida, né? Porque elimina um fator de perda de qualidade. E a vizinha toma e é um desastre. A gente pode incluir a fluoxetina, como é que foi chamada, pelo menos como pílula da felicidade, nessa categoria? Eu diria que sim. Veja, a fluoxetina é um antidepressivo específico, um tipo, pertence a uma categoria.
Nenhuma medicação em medicina é boa para todo mundo, não existem panaceias médicas. E aí a vizinha toma e não se dá. E a chance de que não se dê é muito grande. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não existe o que nós fazemos questão, nós psiquiatras, fazemos questão absoluta de realizar, que é uma avaliação aprofundada, um diagnóstico acurado, não existe isso, e é tomado como se fosse uma panaceia. Ora, é muito possível que a vizinha não precisava dessa medicação, e não é só essa, ou talvez não precisasse nenhuma dessa categoria, e precisasse de outras coisas, e essas outras coisas podem ser as mais variadas. Pode ser um tratamento clínico, porque o problema dela é secundário a esse problema clínico. Pode ser que precisasse de uma boa conversa, de um ouvido, e é muito comum isso, não é? A pobre da fluoxetina não é responsável por isso. Doutor Hélio, esse estudo da Organização Mundial de Saúde também apontou a violência como um fator desencadeador de sérios transtornos mentais e emocionais. É possível sentir isso no consultório? Eu costumo dizer o seguinte, nós temos assim, nós médicos e profissionais em geral, temos assim uma expectativa de que um dia nós teremos um interruptor, algo como o modelo do interruptor, que simplesmente ligando e desligando nós resolveremos todos os problemas. A verdade não é essa. A verdade é que na origem de muitas das patologias psiquiátricas, mesmo quando hoje nós podemos determinar que alterações do próprio funcionamento cerebral estão por trás, nós ainda hoje não podemos dizer claramente se apenas isto é a causa, ou se este é um fator de resposta, muitas vezes, a fatores do meio. E a violência, sem dúvida, a segurança é um fator absolutamente importante na vida de todos nós. Quando nós convivemos com violência, nós temos uma sobrecarga emocional, e o que essa sobrecarga vai fazer no nosso sistema nervoso são coisas que nós esperamos aí nos próximos 100 anos descobrir, né? Nem tudo está explicado, mas certamente é um fator. Para encerrar, qual é o principal argumento que o senhor usa para fazer com que as pessoas percam o medo e até o preconceito que tem de procurar um profissional da área de saúde mental? Eu diria que não sou só eu, né? Eu diria que o que hoje está evidenciado, e isso em grande parte graças a trabalhos como esse que nós estamos fazendo, é que elas começaram a perceber que dos órgãos do nosso corpo, não apenas o estômago, o fígado, o pulmão, né, podem adoecer, mas que a nossa mente, o nosso cérebro, também pode sofrer variações e que elas são também reversíveis. E que sofrer não é necessariamente heroísmo e às vezes é produto de uma doença. E que essa doença pode ser melhorada, pode ser curada e a pessoa pode ter uma vida melhor. Aliás, eu costumo dizer que, para surpresa de muita gente, outros não, que os meus pacientes, eles marcam consulta ligando para o meu telefone, né? Ao contrário do que muita gente imagina. E isso é uma realidade cada vez maior. As pessoas consideram que a saúde mental é fator fundamental de saúde em geral e buscam os profissionais que tratam desses problemas, que são os psiquiatras, os psicólogos e assim por diante. Muito bem, doutor Hélio, quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, sugestões, comentários ou quer mais informações a respeito desse tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Até lá.